pessoal, tudo bem? Continuando aqui com mais uma aula a respeito das provas no processo civil, né? Em aulas anteriores nós já vimos lá as disposições gerais sobre as provas, né? Ou podemos, como a doutrina ela chama, podemos chamá-la de teoria geral das provas, né? Que está lá regulado entre os artigos 369 até o 381 do CPC. Depois nós falamos a respeito da produção antecipada de provas, ou seja, aquele método de formação de prova autônomo, né? Previsto lá nos artigos 381 a 383. E logo após nós vimos como é produzida a ata notarial, né? Aquela escritura pública feita por um tabelião para constatar, né, o real estado de coisa ou pessoa, né? Previsto no artigo 384 do CPC. Depois, seguindo aí rigorosamente o código, nós vimos entre os artigos 385 ao 388 aí a primeira prova propriamente dita, tratada pelo CPC de forma específica, que é o depoimento pessoal, né, da parte, né? Vimos naquela oportunidade que uma parte pode requerer o depoimento pessoal da outra, e com qual objetivo? Bom, o objetivo, logicamente, é obter, né, da parte requerida a confissão a respeito de fatos, né, que estão aí sendo discutidos no processo. E aí, fazendo parte do depoimento pessoal, falamos a respeito da confissão, né? E vimos que a confissão, ela nada mais é do que o confitente, né, ou a parte, né, confitente, ela admitir contra si um fato, a veracidade de um fato, né, que seja de benefício da outra parte. Então a confissão nada mais é do que alguém admitir a veracidade de um fato contra si e que seja favorável à parte contrária. Tudo isso nós vimos entre os artigos 389 ao 395, né? E depois, seguindo ainda rigorosamente o código, ainda falando das provas, falamos da exibição de documento ou coisa, né, fundamentado no fato de que todos são obrigados a colaborarem com o Poder Judiciário, tanto as partes quanto terceiros. E aí nós temos um procedimento de exibição incidental, ou seja, quando que faz parte de um processo, né, ou que faz parte da fase instrutória de um processo que está em andamento, que tanto pode ser dirigido contra outra parte, como pode ser dirigido contra terceiros. E tudo isso nós vimos entre os artigos 396 até o 404 do CPC. Pois bem, agora, seguindo ainda rigorosamente o código, a partir de agora nós vamos aí tratar da prova documental, né? E o legislador, com relação à prova documental, ele, primeiramente, gente, ele trata a prova, ou melhor, ele traça disposições gerais a respeito da prova documental, né? Entre os artigos 405 e 433, pode ver que são 28 artigos, né, que tratam aí, não é da produção da prova documental não, ainda, tá? Das disposições gerais a respeito da prova documental, né? E depois o legislador, entre os artigos 434 até o 441, né, ele trata efetivamente da produção da prova documental. Por isso, né, nós vamos na aula de hoje fazer essa condensação, ou seja, nós vamos falar das disposições gerais a respeito da prova documental e vamos falar também a respeito da produção da prova documental propriamente dita, porque nós já falamos no início lá da teoria geral das provas que a prova ela tem 4 momentos, né? O momento em que ela é requerida, né?
que é o momento em que as partes requerem, o momento em que o juiz vai avaliar a sua admissão ou não, e admitida a prova, tem o momento em que ela vai ser produzida, e depois um quarto momento, que é aquele em que o juiz vai avaliar, né, a prova dentro do processo, lógico que sempre levando em conta todo o conjunto probatório produzido nos autos, né? Vimos também que a prova, não importa que ela seja documental, que ela seja pericial, que ela seja depoimento pessoal, que ela seja confissão, que ela seja... Bom, não importa que tipo de prova, nós não temos, né, um regime que diz que uma prova valerá mais que a outra. Não é porque a perícia é feita por alguém que tenha conhecimento específico a respeito da matéria, que ela tem um peso maior matemático, tá? Com relação à prova testemunhal. Todas, num primeiro momento, têm o mesmo peso matemático. É lógico que o juiz, nos autos, é que vai fazer essa avaliação. Vai emprestar maior ou menor grau, né, de valor às provas que foram aí, né, produzidas nos autos. E o documento, né, e só complementando, devido a essa condensação, nós vamos tratar na aula de hoje da aula número 14 e da aula número 15, né, que depois serão disponibilizados aí para vocês na forma com que disponibilizamos, né, normalmente, tá? Então, a aula de hoje vai envolver o programa da aula 14 e o programa da aula 15. Bom, vamos falar de documento. O que é um documento, né? Então, quando a gente fala, pergunta, né? Se eu perguntar para vocês o que é um documento, todos sabem o que é um documento, todos. Se eu colocar um documento na frente de vocês, vocês saberão identificá-lo. Mas se eu perguntar para vocês o que é um documento, sob o aspecto etimológico, ou seja, para que vocês definam o que é um documento, muitos de vocês terão dificuldade, não só vocês, a doutrina em geral tem dificuldade para definir o que é um documento. Mas podemos, né, aí definir o documento, né, conforme definimos aí no programinha, né, passado a vocês. São todos os meios escritos ou produzidos por meios fotográficos ou digitais que fixam a existência de uma ocorrência fáctica, né? Então, o documento, gente, é qualquer meio material ou digital, né, utilizado para preservar aí através do tempo, né, a representação de um fato, imagem, som, declaração de vontade ou qualquer outra ideia, né, de pensamento, né? Então, o documento é qualquer meio, né, que possa registrar uma ocorrência e preservar essa ocorrência no tempo, né? Há tempos atrás, antes aí dos recursos tecnológicos que nós tínhamos, o documento era um papel que tinha um escrito, né? Isso era um documento. Hoje não, hoje pode estar num papel, pode estar num meio digital, pode estar numa fotografia, num desenho, numa reprodução gráfica qualquer, né? E o documento, ele é o gênero, desculpe. Documento é tudo isso. É todo meio capaz de registrar e preservar no tempo qualquer ocorrência. Documento é gênero, do qual é espécie o chamado instrumento. Vocês já viram, mas é o instrumento, por esse instrumento de contrato, instrumento público de escritura de compra e venda. O que é o instrumento? O instrumento é também um documento, só que é uma forma específica de documento. Enquanto o documento é o gênero dessa preservação de ocorrências no tempo, né, o instrumento é também um documento, mas feito com uma finalidade específica. Ou seja, um instrumento ele é feito já para provar determinado fato. Por exemplo, você faz uma compra e venda, você vai lá e faz um contrato de compra e venda. Tranquilo, você fez o contrato de compra. Por que você fez o contrato de compra e venda? Ora, para provar a compra e venda. Isso é um instrumento. Se você vai aí
ao correio e pega lá uma carta que alguém lhe mandou, um e-mail que alguém lhe mandou, e nessa carta ou esse e-mail, né, a pessoa diz lá genericamente determinadas coisas, tal, e você guarda isso. Futuramente pode ser que isso lhe auxilie na prova de algum fato. Veja bem, isso é uma prova, porque registrou no tempo uma ocorrência, isso é um documento. Só que não é o quê? Um documento feito especificamente para a prova de determinado fato. Então a diferença do documento, tá, em si mesmo, para o instrumento, é que o instrumento é um documento que é feito com a finalidade já específica de comprovação de um fato, né? E esse instrumento ele pode ser particular, vocês também ouvirão dizer, instrumento particular, é instrumento público, né? Ou ele, se ele é feito por uma pessoa que não seja, né, aí uma autoridade pública, ele é um instrumento particular. Se ele é feito através de uma autoridade pública, ou se ele provém de uma autoridade, ele é um documento público, na forma de instrumento público. Bom, uma outra questão que muito se discute é a respeito da... Não é que muito se discute, é importante fixar a diferença entre o documento verdadeiro e o documento autêntico, né? E muitas vezes as pessoas, elas se confundem ou tomam como sinônimas as expressões autenticidade, né, e veracidade, mas são coisas diferentes. A autenticidade, gente, ela se dá quando você observa que aquele documento ele proveio realmente da pessoa que o assina. Isso é um documento autêntico. Então, se vocês virem um documento, tá, que tem assinatura Mauri Buzinaro, e vocês se certificam que realmente Mauri Buzinaro assinou o documento, esse documento ele é o quê? Autêntico, porque se tem certeza que ele proveio daquela autoria, daquela pessoa. Enquanto a veracidade do documento é aquele cujo conteúdo ali colocado condiz com a realidade dos fatos. Porque um documento ele pode ser autêntico, mas não ser verdadeiro, né? E muitas pessoas, né, confundem a veracidade com a autenticidade. As pessoas vão ao tabelião para autenticar um documento. Chegam lá, o tabelião autentica o documento. O tabelião não está dizendo, e nem pode, que aquilo que está escrito no documento é verdadeiro. O que ele diz com a autenticação é o seguinte: olha, esse documento aqui ele é igualzinho a esse que me foi apresentado. Pode ser que o documento que foi apresentado ao tabelião seja até falso com relação ao seu conteúdo, mas ele é o que? Autêntico com relação à sua construção. Então, não confundir documento verdadeiro com documento autêntico, né? E é lógico, gente, o documento, ele é muito utilizado, porque existem, né, como prova, porque existem determinadas situações em que não há possibilidade de se fazer prova a não ser através de documentos, né? Olha o que diz o artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. É o caso, por exemplo, para você provar o casamento. Não adianta você levar testemunhas dizendo que você é casado. Você tem que apresentar o quê? Certidão de casamento. Para você provar que é proprietário, você tem que ter o quê? Certidão de propriedade. Para provar a morte de uma pessoa, certidão de óbito. Ora, essas situações a lei exige que sejam provadas através de documento. E ainda aquele documento, né, específico que nós chamamos de instrumento, né? Falamos que documento público é aquele que é emanado de uma autoridade. E o documento público, gente, ele
faz prova não só da sua formação, tá? Como também com relação ao seu conteúdo. O documento público, ele tem presunção de autenticidade e de veracidade, mas essa presunção não é jure et jure, é juris tanto, ou seja, ele vale até que se prove o contrário, né? Agora, vamos supor que alguém que não seja oficial público, não tenha autoridade para produzir aquele documento, tá? Vamos supor que um tabelião de um tabelionato de títulos e documentos, ele produza um documento que seja de competência do registro de imóveis. Ora, ele era incompetente para produzir esse documento. Lógico que esse documento, né, ele deixa de ser público, né, mas ele tem a eficácia de como se fosse um documento particular, né? E o documento particular, para que ele tenha, né, validade, tem que se comprovar a autenticidade, né, e também, logicamente, a veracidade do conteúdo, né? Os livros empresariais também são documentos, né, que podem ser utilizados aí no processo. E o interessante é que os livros empresariais, eles fazem prova, né, pelo seu conteúdo contra o empresário, daquilo que registrarem. Então, aquilo que está no registro lá contábil, no livro empresarial, ele faz prova contra o empresário, mas dará a este a possibilidade de, por qualquer meio, né, provar que aqueles registros não são verdadeiros. Mas, em regra, no primeiro momento, os livros empresariais, ou o conteúdo dos livros empresariais, ele faz prova contra o próprio empresário, mas reservado o direito do empresário, né, em discutir aquela presunção. Também é presunção juris tanto, né? Isso é o que está aí previsto entre os artigos 417 a 421, né, do CPC. Bom, os documentos originais, que é um documento original, é aquele documento que primeiramente foi produzido e tem cópias desses documentos. As cópias dos documentos originais, elas têm valor também, né, gente? Tem valor, né? Por exemplo, você tem uma cópia, você tem um documento produzido nos autos, você quer transportá-lo para outro processo, ou você quer utilizar aquele documento para a prática de qualquer outro ato, seja processual ou seja, né, extrajudicial. Você pede o traslado desse documento. Traslado nada mais significa do que cópia fiel, ou você pede uma certidão, né, daquele documento. Então, os documentos originais, dos documentos originais podem ser extraídas cópias, né? E essas cópias terão o mesmo valor que o original. É lógico que se for extraído do processo, tem que ter lá, né, a autenticação do escrivão, né? Agora, odiernamente, permite-se também que o próprio advogado, ele autentique as cópias processuais. O advogado, se vai trasladar documentos de um processo para o outro, ou para um recurso qualquer e tal, ele não precisa mais, né, que o escrivão do feito certifique que aquela cópia é autêntica. O próprio advogado, ele pode autenticá-las. É lógico que ele tem responsabilidade penal caso ele autentique, né, documentos que porventura, né, não sejam aí, né, autênticos, né? Então, ele responderá penalmente caso autentique indevidamente documentos, né? E o documento público, né? Ele, como eu já disse, a autoridade que produz o documento público, ele tem fé pública, né? Tem fé pública. E o que é a fé pública? Presume-se verdadeiros, né, aquilo que a autoridade disse, até que se prove, né, o contrário, né? Isso aí nós conhecemos no mundo jurídico como presunção juris
tanto, né? E a presunção jure et jure, nós já aprendemos que é aquela que não admite prova em contrário, né? Com relação ao documento público, né, ele é considerado verdadeiro e autêntico também, porque eu disse que o documento público faz prova, né, tanto com relação à sua formação como com relação ao seu conteúdo. Mas essa presunção, ela é passível de ser quebrada. E quando ela é quebrada, nós falamos que cessou a fé do documento público, né? Assim também, né, ocorre com relação ao documento particular, né? Olha o que diz o artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro, né? Nesse caso, gente, né, o artigo 427, nós devemos aqui fazer uma observação. Nós temos a chamada falsidade material, né, e a falsidade ideológica. O que é a falsidade material? Você pega lá um cheque, você verifica que existe uma rasura no cheque. Houve o que aí? Uma falsidade com relação à estrutura do documento. Isso é chamada falsidade material. E a falsidade ideológica? Ela ofende o próprio conteúdo do documento, né? A falsidade ideológica, ela se dá no momento em que alguém, né, altera o conteúdo de um documento. Então são dois tipos de falsidade: a falsidade material, aquela que afeta o próprio corpo do documento, e a falsidade ideológica, aquela que afeta o próprio conteúdo do documento. E o legislador diz aqui que cessa a fé do documento público ou particular, né, quando houver falsidade material, que é o caso do inciso 1, formar documento não verdadeiro, né, ou falsidade ideológica, né, que é alterar documento verdadeiro. Mais adiante nós vamos ver que nós temos o chamado incidente de falsidade. Toda vez que um documento é juntado aos autos, gente, a outra parte ela é intimada para se manifestar com relação ao documento. Parte, terceiros, Ministério Público, né, conforme o caso. Para quê? Para que possam, se porventura entenderem que há falsidade, mas não a ideológica, a falsidade material, possam promover um incidente denominado de incidente de falsidade de documento. Tem até um prazo para que a parte possa se manifestar e assim por diante. Mas aquela falsidade que diz respeito ao incidente de falsidade, que nós veremos mais adiante, não é a falsidade ideológica, é a falsidade material. Porque a falsidade ideológica, né, não há como se identificar através de perícia. Enquanto a falsidade material a gente consegue identificar através de perícia, para você verificar se houve uma rasura, para verificar se essa rasura alterou o sentido do documento, ou para se observar se a assinatura ela é ou não, né, a do que emitiu o documento. Isso é fácil se identificar através de uma perícia. Agora, se para você verificar se o conteúdo do documento é verdadeiro ou não, isso não dá para fazer através de perícia. Por quê? Porque a alteração do conteúdo de um documento, ela se dará através, né, de vícios de vontade, né? Pode ser que a pessoa ela não tenha, no momento de formar o documento, a intenção de escrever aquilo, mas devido a uma coação, né, devido a uma fraude, uma simulação, ela coloque aquilo que está no documento, mas que não é a expressão da sua vontade interna. Então a falsidade ideológica, normalmente, gente, ela ocorre quando a vontade externa declarada
pelo autor do documento não condiz, né, com a vontade interna do próprio declarante. Isso é falsidade ideológica. E, lógico, não dá para você identificar, né, através de uma perícia, se a vontade externa não é compatível com a vontade interna aí do declarante, né? Também cessa a fé do documento particular quando, artigo 428, for impugnada sua autenticidade, enquanto não se comprovar sua veracidade, né? Já disse que impugnar a autenticidade é dizer, ó, esse documento não foi emitido por quem está aí assinado. Isso é documento não autêntico. Também cessa a fé quando assinado em branco for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo. Alguém pode perguntar, mas como é que eu vou raciocinar, professor? Como é que eu vou pensar que alguém possa dar um documento em branco para uma pessoa? Por incrível que pareça, as relações bancárias, muitas vezes, elas exigem, né, esse tipo de coisa. Eu já fui, né, a um banco fazer um empréstimo, e aí você faz o empréstimo e eles te dão uma nota promissória em branco para você assinar. E aquela nota, lógico, ela fica vinculada ao próprio contrato de financiamento. Bom, depois, futuramente, não quitado o financiamento, a instituição financeira vai lá e preenche aquela nota promissória. Isso pode ocorrer. Então o legislador diz, o documento foi assinado em branco, mas ele foi preenchido de forma abusiva. Quer dizer, o financiamento importava em 10 mil, o banco foi lá e preencheu em 15, né? E me executou. Isso é o quê? Isso é abuso. E nesse caso, cessa a fé do documento particular pela ocorrência dessa abusividade, né? É o que diz o parágrafo único, o 428. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outro, violando o pacto feito com o signatário, né? Até aí, gente, alguém, se tiver alguma dúvida, né? Eu sempre oriento, né? Pega a doutrina, né? E a jurisprudência, os próprios programas de aula que são passados, tal, e procurem se aprofundar, né, gente? Não fiquem somente aí, né, nas aulas, tá? Bom, daqui a pouco nós vamos continuar falando aí da prova documental. Bom, o legislador, ele também fala, né, que o ônus da prova, isso no artigo 429, né, caberá, né, à parte que arguir se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo. Então, aquele que arguir, né, a falsidade do documento, e aqui o inciso 1 está falando da falsidade ideológica, né, que é a não veracidade do conteúdo, nesse caso, né, e também no caso de preenchimento abusivo, a parte que arguir que o documento, né, teve o seu conteúdo, né, alterado, ou que o documento foi preenchido abusivamente, né, aquele que arguir caberá o ônus da prova. Se tratar de impugnação da autenticidade, e aí nós já estamos falando o quê? Do aspecto material do documento, caberá o ônus da prova à parte que produziu o documento. Então, gente, se porventura, né, eu emito um documento e alguém impugna a sua autenticidade, dizendo que não fui eu que produzi o documento, caberá a mim, aquele que emitiu o documento, né, o ônus da prova com relação, né, à sua falsidade, tá? Bom, falamos agora há pouco da arguição de falsidade, né? E a arguição de falsidade de documento está aí no artigo 430, né, ao 433. Bom, o que é a arguição de falsidade? Primeiro, a falsidade que trata os artigos 430 a 433 é a falsidade material. Reforço, não é a falsidade ideológica, né? A falsidade material se comprova através de perícia. A falsidade ideológica há que se comprovar através de ação própria
né, que venha detectar a ocorrência de eventuais vícios de vontade, coação, simulação, fraude, né, e assim por diante. Bom, quando alguém no processo junta um documento, a outra parte ela é intimada para se manifestar a respeito desse documento. E o artigo 430 diz que esse prazo é de 15 dias, né? Bom, nesse prazo de 15 dias, se porventura a parte contrária ela não impugna a falsidade do documento, e aqui estamos falando da falsidade material, presume-se o quê? Presume-se que ela aceitou o documento, tá, como autêntico, né? Mas se ele, porventura, impugnar, essa impugnação ela será processada dentro dos próprios autos através de um incidente, né? E o juiz a resolverá como questão incidental. E aí a decisão do juiz é uma decisão interlocutória, né, que poderá, dependendo do caso, né, ser aí objeto do recurso de agravo de instrumento. Aí nós temos que observar a decisão à luz do que dispõe o artigo 1015 do CPC, que trata, né, de quais são as decisões interlocutórias que merecem o recurso de agravo de instrumento, né? Mas também pode a parte, gente, que impugnou, pedir que o juiz a resolva como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19 do Código de Processo Civil. Que é isso? Bom, a parte contrária impugna, né, o documento alegando falsidade material como simples incidente, né? Ou ela pede que o juiz resolva aquilo como questão principal, ou seja, ela vai pedir para o juiz produzir uma sentença dizendo que o documento é falso. Quando o legislador fala no inciso 2 do artigo 19, ele está falando da ação declaratória, tá? Ação meramente declaratória, que o inciso 2 diz que declare a autenticidade ou falsidade de um documento. A diferença é o seguinte, que se porventura, tá, o juiz decide só como incidente, é decisão interlocutória, recurso, né, agravo de instrumento, se for o caso, né, tem que fazer aquele cotejo frente ao artigo 1015 e tal. Se o juiz, se o impugnante pediu que o juiz a resolva como questão principal, ele está aí com esse requerimento instaurando uma verdadeira ação declaratória incidental. Não há uma petição inicial pedindo, né, a instauração de um novo processo para declarar a falsidade. Isso ele faz dentro do próprio processo. E a decisão do juiz, nesse caso, não será mais decisão interlocutória, será sentença, né? Por isso que há que se verificar, né, se a decisão do juiz foi resolvendo uma questão incidente ou se a decisão do juiz foi resolvendo uma questão principal, né? Se for questão incidente, lógico, será decisão interlocutória. Se for questão principal, será sentença, né? Bom, o artigo 431 fala lá: a parte arguirá a falsidade, expondo os motivos de quem funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Só quero abrir um parênteses aqui, né, para dizer o seguinte: a parte ela tem prazo de 15 dias, a parte contrária, para impugnar o documento, seja pedindo para que o juiz resolva o incidente ou como questão principal. Vamos supor que ela perca esse prazo de 15 dias, ele não pode mais, no processo, arguir a falsidade. Mas ela poderá, através de uma ação própria, né? E aí seria uma ação, né, de anulação, né, de um documento, né, que tramitará
por dependência àquela ação principal. Então ela pode pedir, através de uma ação própria, nos termos do artigo 19, inciso 2 do CPC, que se declare falso o documento. É uma ação declaratória. Desculpa, eu falei anulação, não, mas é declaração de falsidade. Ou ela pode, inclusive, se valer de uma decisão proferida em um processo penal que tenha decretado aí, né, a falsidade desse documento. Então, dentro do processo, ela tem prazo de 15 dias para requerer incidentalmente ou como questão principal. Agora, se perdeu esse prazo, a ela não ficará vedada a oportunidade de pedir ainda a falsidade. Só que aí ela vai ter que recorrer a uma ação própria, né? Ou também ela pode se aproveitar de uma declaração de falsidade, né? Obtida em um processo penal. Aí estaremos diante da chamada prova emprestada, né? Bom, como é o procedimento no incidente de falsidade no processo? A parte contrária, ela é intimada da juntada do documento, ela tem prazo de 15 dias para se manifestar, tá? Uma vez se manifestando a outra parte, como é para avaliar a questão da estrutura do próprio processo, o juiz determinará a realização de um exame pericial, né? Uma vez ouvida a parte contrária, né, se aquele que apresentou o documento, né, concordar em retirá-lo do processo, não será feito exame pericial. Então ainda tem a oportunidade daquele que apresentou o documento falar assim, não, eu vou, né, retirar esse documento aí do processo, tal, porque foi um engano e tal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se ele não concordar, aí, uma vez feita a perícia, o juiz, de posse do laudo pericial, vai decidir, né? Se foi requerido só como questão incidental, ele vai decidir através de uma decisão interlocutória. Se for como questão principal, ele vai proferir uma sentença. Qual a diferença? Se porventura, gente, ele resolveu através de uma decisão interlocutória, porque foi requerido como questão incidental, se ele declarar a falsidade do documento, aquela falsidade vai servir só para aquele processo. Mas porventura, se ele resolveu a questão como questão principal, resolveu o problema como questão principal e profere uma sentença dizendo que o documento é falso, o efeito dessa decisão será erga omnes, né? Ou seja, valerá tanto para o processo como para fora do processo, né? Então, essa é a importância, né? E é o que diz justamente o artigo 433. A declaração sobre falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença, e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Então, se foi pedido que o juiz decidisse como questão principal, no momento do juiz proferir, né, a sentença, ele vai, a sentença do processo principal, ele vai, na parte dispositiva da sentença, né, decidir a respeito da falsidade do documento. E aí, lógico, sobre essa parte incidirá, né, também a autoridade da coisa julgada. Bom, com relação à produção da prova documental propriamente dita, né, quando o autor vai promover a ação, ele tem que fazer a petição inicial, né, os requisitos do artigo 319 e tal, aquela coisa toda. Mas o legislador, né, nos artigos 320 e 321, fala que o autor, ele tem que juntar à inicial, né, todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Ou seja, se o autor, no momento em que vai promover a ação, ele já tem documentos que possam comprovar os fatos constitutivos do direito dele, autor, ele já tem obrigatoriamente de juntar esses documentos com a petição inicial.
É lógico que nós temos outros documentos de que trata o artigo 320, 321, que são chamados documentos indispensáveis. O que são documentos indispensáveis? São aqueles relativos à própria essência do ato, né? Por exemplo, você tem que juntar a procuração outorgada ao advogado, tem que juntar, se você está pedindo a reivindicação de um imóvel, você tem que comprovar a propriedade através de certidão de matrícula. Se você está pedindo o divórcio, você tem que juntar a certidão de casamento. São documentos que são indispensáveis à propositura da ação, porque fazem parte da própria essência dos fatos que estão ali sendo discutidos. E também os que não são indispensáveis, se já estiverem na posse do autor, ele tem que assim juntá-los com a petição inicial. É o que diz o artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Gente, o autor junta os documentos que tem com a inicial, o réu junta os documentos que tem com a contestação, né? Essa é a regra, né, que o legislador impõe aí no artigo 434. Mas e depois que o autor promoveu a inicial, protocolou a inicial, depois que o réu contestou, será que eles não podem mais juntar documentos? O legislador diz que sim, mais adiante, né, no 435. Tratando-se de documentos novos, né, eles poderão juntar. O que são documentos novos? São aqueles documentos, gente, que não são os documentos que foram originados após o início da ação. São documentos que as partes tomaram conhecimento ou que perceberam que seriam necessários, né, ao processo para fazer prova de suas alegações depois dos momentos aí ditados pelo legislador, o autor com a inicial e o réu com a contestação. Vejam bem, o autor junta todos os documentos que ele tem com a petição inicial, beleza, vem o réu e contesta. A contestação do réu, se ela for, né, alegando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a lei diz que o autor tem que ser ouvido em réplica. Então, depositada a contestação, os autos, né, são encaminhados ao autor para que ele possa se manifestar a respeito da contestação, quando a contestação versar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Quando o autor verifica a contestação, ele analisa a contestação, ele vê lá que ele vai ter que provar mais algum fato. Ora, ele pode juntar o quê? Documentos, se porventura tiver, né? O réu também, na contestação, juntou todos os documentos que tinha. Aí veio o autor em réplica e arguiu alguma situação que o réu verifica, puxa vida, mas eu vou ter que fazer prova de mais alguma coisa. Ele poderá igualmente juntar documentos nos autos. Para sintetizar isso daí, é o seguinte: tanto o autor quanto o réu, terceiros intervenientes, né, poderão, né, juntar documentos após os seus momentos ditados por lei, desde que não configure que a parte está tentando surpreender a outra com a juntada daquele documento somente naquele momento processual. Então, toda vez que o juiz verificar que uma parte está requerendo a juntada de documentos fora dos prazos normais, dos momentos processuais normais, ele deverá verificar se não está aí a parte tentando abusar do seu direito, tentando prejudicar a parte contrária, né? E aí o juiz, caso a caso, a juíza, caso a caso, vai definir se é ou não, né, passível de juntada o documento. Inclusive, gente, pode ser que até mesmo em grau de recurso sejam juntados os documentos. Vamos supor que depois da sentença,
ocorreu um fato que seja relevante para o processo. O tribunal, no momento de avaliar o recurso, ele tem que levar em consideração aquele fato, né? Vamos supor que a Fazenda Pública esteja cobrando um tributo de alguém. E aí a sentença confirma o pedido da Fazenda Pública, e aí vem a apelação, e antes do julgamento do tribunal, a Fazenda Pública ela extingue a exigibilidade daquele tributo, com o efeito ex tunc. Ora, esse fato é de suma importância, esse documento, né, que comprova a inexigibilidade do tributo, pode ser juntado aos autos, porque no momento do tribunal julgar a apelação, ele vai levar em consideração, bom, se porventura não é mais exigível, o efeito é ex tunc, o que acontece? O apelante aqui, ele não é devedor daquilo que foi condenado. Olha que relevância, né, tem ao final do processo, né? Então, documentos pelo autor têm que ser juntados com a inicial e o réu com a contestação, salvo aqueles documentos que forem necessários para a prova de fatos supervenientes ao momento processual que lhes era exigido. A parte, quando ela é intimada da juntada de documento, ela pode fazer o quê? O legislador diz aí, no 436, impugnar a admissibilidade da prova documental. Que é isso? Pode dizer, não, mas não precisa prova documental. Por que está juntando prova documental? Se o fato já está provado aí, né, através da confissão, né, ou se o fato é notório, né, ou se já existe, né, uma perícia a respeito, ou seja, não há necessidade da juntada, porque o fato já está provado por alguma forma. Quando ele pode impugnar a sua autenticidade, né? Impugnar a sua autenticidade, quando eu já disse, é dizer, esse documento não foi emitido por quem consta aí na assinatura. Suscitar a sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Como é isso? A parte que é intimada da apresentação do documento, ela pode vir no processo e na simples contestação, né? Vamos supor que o autor juntou lá na inicial um documento, o réu na contestação diz, esse documento ele é falso por isso, por aquilo, por aquilo. O juiz, no momento de julgar o processo, ele vai verificar aquilo e poderá reconhecer ou não a falsidade alegada. Mas pode o réu ou a outra parte, se for situação contrária, pedir que se instaure um incidente de falsidade, né? Aí já é diferente. Se instaurou incidente de falsidade, aquela questão sobre a falsidade ou autenticidade do documento deverá ser decidida, né, aí pelo juiz, né, antes de decidir o processo ao final, porque terá relevância no julgamento do mérito a sua manifestação. Ou a parte, quando ela é intimada, ela pode fazer o quê? Bom, ela pode se manifestar com relação ao conteúdo do documento, dizer, o que está escrito aí não é verdade e tal, aquela coisa toda. Então ele não está impugnando nem a autenticidade, nem a questão da falsidade material, ele está somente fazendo o quê? Está somente se manifestando com relação ao conteúdo, né? E o legislador fala que quando a parte impugnante ela impugnar embasado nos incisos 2 e 3, ela poderá ter em seu favor decretada a falsidade do documento. Mas para que ela requeira a falsidade, ela tem que se embasar em argumentação específica, né? E não somente fazendo alegações genéricas. Mas o documento é falso, e não diz por que ele é falso, né? Não cita quais são as ocorrências que o fazem presumir, né, que o documento ele é falso, né? Então o legislador ele é bem, né, aí previdente nesse aspecto.
Bom, o réu manifestar-se-á na contestação com relação aos documentos juntados pelo autor, e o autor se manifestará na réplica com relação à documentação juntada pelo réu. Então, o réu se manifesta na contestação e o autor se manifesta na réplica a respeito dos documentos juntados pelo réu. Se porventura o documento ele é juntado pelo autor, não na petição inicial, mas em momento futuro, já vimos que isso é possível, né? Ou o réu também não junta na contestação, mas junta em momento futuro, uma vez juntado o documento, a outra parte será intimada, né, para os termos aí do artigo 436, tá? Com relação a documentos que estejam em repartições públicas, né, o juiz requisitará esses documentos perante a repartição pública. Então não tem problema nenhum se é um documento que está na prefeitura, está em posse de algum órgão estatal, o juiz requisita, né, cópia desses documentos, traslados desses documentos, se for o caso, e aí a autoridade pública requerida, ela apresentará o documento, né? Hoje nós temos os chamados documentos eletrônicos, né? Documento eletrônico, lógico, são aqueles documentos reproduzidos por meio digital e utilizados, lógico, no processo eletrônico. Só que o interessante é o seguinte: documentos físicos poderão ser utilizados em meio eletrônico, e também documentos eletrônicos poderão ser utilizados no meio físico. Se o documento é eletrônico, é só reproduzi-lo fisicamente e juntá-lo lá no processo físico. Se o documento é físico, você pode reproduzi-lo através de meio digitalizado e encaminhar para o processo eletrônico, né? A lei que regula, né, o processo eletrônico, né, ela diz, a Lei 11.419, 2006, que é a lei que regula o processo eletrônico, ela trata de toda essa sistemática aí da utilização, né, e do valor probante, né, do documento eletrônico. Na realidade, o documento eletrônico, ele tem a mesma validade, né, do documento aí comum. Bom, encerrando o assunto, né, resumindo, os documentos são todos os meios que possibilitem o registro, né, de ocorrências no decorrer do tempo, né? Esses documentos podem ser públicos quando originados de uma autoridade pública e particular quando originados de uma pessoa comum, né? O documento, ele pode ser um instrumento quando foi produzido especificamente para a prova de um determinado fato, e comum quando ele pode servir para a prova de um determinado fato, mas não foi produzido com aquela finalidade. O documento autêntico é aquele que se tem certeza que foi produzido por quem o assina, e o documento verdadeiro é aquele cujo conteúdo corresponde com a própria realidade, né? Os documentos têm que ser juntados nos autos pelo autor, em regra, com a petição inicial, e pelo réu com a contestação, mas poderão ser juntados em outras oportunidades, desde que sirvam para provar fatos supervenientes àquele momento processual em que se exige a sua apresentação, né? E uma vez o documento juntado, a outra parte é intimada para que possa se manifestar. De que forma? Impugnando a própria necessidade do documento, ou ainda alegando a sua falta de autenticidade, ou alegando a sua falsidade material, ou somente impugnando o conteúdo apresentado no documento. Bom, gente, com relação à prova documental, né, era isso que nós tínhamos para falar. Oriento que vocês procurem aí, né, consolidar, né, essas mensagens que aqui foram passadas na aula de hoje, para que possam cada vez mais se aprofundarem aí no tema. Se inscrevam no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, porque aí terão facilidade. Toda vez que for depositada lá uma aula, vocês serão avisados, né? E também compartilhem com os
com todos aqueles que vocês acham que têm interesse sobre o assunto. Um abraço a todos, um beijão e até mais.